Estamos abrindo aqui, boa tarde para você, olá, começando mais um painel regional, sempre na sua companhia, a partir da 1h30 da tarde, você conosco ao vivo, não é? Com as personalidades aqui da região para debater e discutir sempre os temas importantes, a pauta aqui da Baixada Santista e, claro, os assuntos de interesse nacional com a República em chamas novamente, né? E sabe Deus quem será o bombeiro que terá condições de apagar esse fogo aí que corre solto há tanto tempo na Lava Jato. A Lava Jato não está conseguindo apagar nada, né? Está incendiando tudo. Para o bem e para o mal, né? Para o bem, de tudo à tona aí, como a gente está acompanhando, e para o mal, porque o país, economicamente, não caminha bem, infelizmente, não é? Lembrando que você tem duas linhas telefônicas para entrar em contato com a gente. Eu vejo aqui no meu outro TP aqui, 3223-1120. E a outra linha 3223-7676, mas a Camila já confirma novamente para você. E pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional TV, para a sua mensagem com a gente aqui no painel regional. Que nesta sexta-feira recebe aqui o cientista político, nosso companheiro Fernando Chagas, ao lado dele o Heraldo José dos Santos conosco mais uma vez, e o advogado / jornalista com a gente aqui, nosso Vicente Cassione, participando conosco em mais esta edição. Manchetes dos jornais parceiros aqui do programa. O DL, o Diário do Litoral, traz aqui a manchete na capa. Tá aqui, vamos centralizar aqui. Delação derruba terceiro ministro do governo Temer, agora foi o do turismo, né? Henrique Eduardo Alves. Está aqui o DL ao Chagas, ao Heraldo e ao Cassione. Também o Diário do Litoral desta sexta-feira. O Gazeta de São Paulo circula por todo o estado, traz também aqui a manchete referente ao governo federal. Temer diz que acusações são levianas e mentirosas. Ele que ontem pela manhã formou uma inesperada rede oficial, né? Rede de rádio e TV, para fazer o seu comunicado e dizer que o delator, o Sérgio Machado, é mentiroso. O Gazeta também ao Cassione, o destaque do DO, Diário Oficial aqui da cidade de Santos, gentilmente enviado pela Secretaria de Comunicação, está aqui a capa do DO, prossegue até dia 30, inscrição para o casamento comunitário. E embaixo, a capa que deveria ser de todos os jornais aqui, com todo respeito aos editores da terra, honra ao rei. Aí o Pelé recebendo essa honraria importante do Comitê Olímpico Internacional, tá certo? Pelé é o grande representante aqui da terra, quer queiram ou não, quer gostem ou não levou o nome, não só do clube, o nome da cidade, pelo mundo afora, em qualquer lugar do planeta que você chegue e você diga que é de Santos, tem sempre alguém que encosta e pergunta, mas é a terra do Pelé? É a terra do Pelé, amigo, é verdade. Embora não se dê a ele o valor correto, né, que tem a marca, o nome, não é, a figura do rei Pelé. Fernando Chagas conosco, tudo bem, né, Chagas? Olá, amigos, um abraço a todos, especial aos telespectadores. Patrão, se você me permitir, antes de falar da delação premiada, que deve ser o assunto hoje do programa, pelo menos o preponderante, falar um pouquinho de economia, né? Muitas pessoas têm questionado esse ajuste fiscal de 20 anos, né? Na verdade, não é um ajuste fiscal, é uma medida inicial para conter os gastos públicos. Por que conter os gastos públicos? Nós estamos gastando mais do que se arrecada. Então, a proposta do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é para aumentar apenas as despesas públicas do governo federal na medida da avaliação da inflação. Quer dizer, o limite de aumento de gasto será a inflação do ano anterior. Por que isso? Isso porque vamos pegar um paciente extremamente grave. A nossa economia é um paciente extremamente grave. Precisa ir para a UTI, ficar 2 anos na UTI. Depois que sair esses 2 anos da UTI, ficar mais 2 anos no quarto do hospital, tentando se recuperar. Depois que sair, mais 4 anos. Será que a gente aguenta isso? Volta para casa. Mas olha, volta para casa e vai se recuperando lentamente, devagar, gradativamente, né? E depois, mais 8 anos, não vai poder fumar, não vai poder beber, vai ter que levar uma vida regrada. Esses são os 20 anos da nossa economia. Por isso essa proposta, que pode parecer absurda, 20 anos para gastar o aumento das despesas públicas no limite da inflação. 20 anos não é muito? Pode ser muito, mas do jeito que a nossa economia ficou,
com a nova matriz macroeconômica, levou a essa situação. Temos um paciente extremamente grave e que uma recuperação, depois da UTI, depois para o hospital, fica em casa ainda se recuperando e voltar à vida normal leva um certo tempo. Mas, politicamente, Boturão, telespectadores, 20 anos não passa no Congresso. Vai ser um período bem menor do que esse. Muito bem. Heraldo José dos Santos, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde ao Chagas, ao professor Cassione, a Camila também, além dos telespectadores. E, Boturão, você apresentou a nós aqui o Diário do Litoral, e o que chama a atenção, e é muito triste, essa imagem aqui do repórter fotográfico o Rodrigo Montaldi, do lixo na praia do Itararé. Quer dizer, muito triste isso mesmo. Eu vi uma matéria ontem à noite sobre isso também, numa TV com a irmã. Na medida em que não se faz absolutamente nada, a praia vai virar um verdadeiro lixão. O senhor não vai parar isso, não. É extremamente grave isso e precisava realmente de uma ação aí de Estado para tentar solucionar esse problema. Muito grave mesmo. É verdade, não sei o que vai acontecer em São Vicente se alguma coisa não for resolvida com relação à limpeza urbana. É algo realmente estarrecedor, estado de guerra, né, para pior, né, o que está acontecendo em São Vicente. Além do mau aspecto, tem toda a questão da saúde pública. Saúde né? pública, claro, saúde. É o fundamental, né, com relação a tudo isso. Vicente Cassione, tudo bem, Cassione? Tudo bem, queridos amigos da mesa, caríssimos telespectadores. Você me chamou a atenção, eu estava lendo aqui uns editais de notificação, execução extrajudicial, edital de ciência de leilão, edital da terceira vara civil da comarca de Bauru, leilão público extrajudicial, porque tem algum assunto mais importante que esse para tratar aqui na mesa? Do que qual? Do que esses editais que eu estava lendo aqui? Acho que sim. Então, vamos sentar, né? Então me inspire. Você não gostou do prêmio que o Pelé recebeu da honraria? Eu gostei, claro que eu gostei, e estou esperando que o escolham, como escolheram Mohamed Ali, para acender a tocha, a pira olímpica, que são capazes de escolher o Renan, o Sarney, o Janot. Thieron. Se o Janot... A Thieron podia ser indicada, talvez. Se o Janot for escolhido sob os aplausos, Joaquim Barbosa, sob os aplausos da nação, eu dou a minha palavra de honra que no dia seguinte eu vou embora. Faço o trajeto do Cabral ao contrário. Agora, espero que os ventos ou a calmaria estejam mais fortes para eu chegar mais rápido em qualquer lugar. O Mohamed Ali, ainda Cassius Clay, foi atleta olímpico, né? O Pelé não chegou a disputar, né? O Mohamed Ali foi campeão olímpico né? na Olimpíada de Roma em 1960, mostrando já ali que seria um dos maiores atletas do mundo. Mas não é o fato de ser atleta, é o fato de ter dado um exemplo de comportamento cívico universal que ele deu. Sim, sem dúvida. Lutou pelos direitos humanos, lutou contra o racismo, lutou contra as guerras, e lutou contra as guerras dizendo: não vou à guerra do Vietnã, não tenho nada contra os vietnamitas, portanto não vou. Ah, então não vai? Então perde o título mundial e fica 3 anos sem lutar e vai preso. Vou preso, perco o título, fico 3 anos sem lutar, mas não vou para a guerra do Vietnã. E não era por falta de coragem, porque era mais difícil pôr a cara para bater diante de um George Foreman e de um Joe Frazier do que ir para o Vietnã jogar bombas de napalm, como os americanos fizeram. Então, aqui no Brasil, se o Pelé não for, gostem ou não gostem, você disse, não é? Quem não gosta deve ter seus motivos, eu não vou discutir. Mas o Pelé é uma unanimidade. Foi o maior atleta do século e depois dele, ou junto com ele, o Mohamed Ali. Mas aqui em Santos tem sempre uma vírgula. Eu estava junto com eles. Mas você sabe disso. Eu estava junto com eles, muita gente já viu. Acabei de ver a foto que o senhor me mostrou, né? Tive o privilégio de conhecer os 2 atletas. Eu estava junto com eles. O Pelé foi convidar o Mohamed para o jogo de despedida contra o Cosmos, que seria no dia 31 de outubro
de 1977. Santos e Cosmos. Santos e Cosmos. E o Pelé ia convidar o Mohamed Ali, que estava morando no hotel Essex House, em Nova York, em frente ao Central Park. E aí, eu fui. Imagine se eu não ia. O Pelé era meu amigo, meu compadre. Eu batizei a primeira filha dele, a Kelly. Né? Fui advogado dele. Então, o Pelé, para mim, sempre foi, fora dessa relação de amizade, o maior de todos. Mas eu queria conhecer o segundo maior de todos, que foi o Mohamed Ali. Pelé falou, vamos comigo. E aí nós fomos. Eu tenho que, até para dizer... Tem uma foto publicada está aqui. Nas redes sociais, eu peguei essa foto, tentei, depois eu perdi a foto. Não onde eu sei se dá cliquei para no pegar celular. aqui, fazer um close. O nosso diligente, Cameraman. ágil. Ah, ficou legal, dá para ver. Tira o dedinho aí de cima de você mesmo, por favor. Isso. Aí sim. Aquele ali com aquela máquina pendurada no Turista. pescoço. O turista ali é o Cassione. Pouca gente pode reconhecer, mas por incrível que pareça, sou eu. Da ponta para cá, Não, porque tem Mohamed gente Ali, que- Pelé e Vicente Cassione. Tem gente tá bom, que não? conta vantagem e Não prova. mata a cobra, mas não mostra o pau. Né? pedreira. Tá aqui, tem a foto. Aí nós fomos lá e eu fiquei abismado de ver, primeiro, a educação, a gentileza, a generosidade do Mohamed Ali. Um homem, um cavalheiro. Eu pensei que fosse entrar um troglodita. Né? Fui apertar a mão dele, parecia que, eu pensei que fosse uma pata. A mão dele era do tamanho da minha. Apertamos a mão e, por incrível que pareça, ao invés de eu ficar abismado, abobado diante dele, quando ele descobriu que eu era advogado criminalista, começou a perguntar sobre júri, sobre crime, sobre homicídio, como é que era isso, que ele queria ter sido advogado, etc, etc, etc. Humildade. E na hora de ir embora, depois a gente deu uma volta, passeou um pouco a pé pela rua, não preciso nem dizer o Pelé e o Mohamed andando juntos no Central Park, o que causou, parou Nova York. Mas quando na hora de ir embora, ele teve um gesto que eu testemunhei porque estava ali. Ele falou para o Dandy, que foi técnico depois mais tarde do Maguila aqui, era o técnico dele. Apontou para o Pelé e disse assim, esse homem é o homem mais famoso do mundo neste século. E tem a humildade que tem. Mandou o Dandy buscar o cinturão de campeão do mundo dele e deu para o Pelé. Claro que o Pelé não aceitou, mas ele se desfez do cinturão de campeão do mundo para dar para o Pelé. E a gente aqui... E a gente aqui, tem o Pelé entra na Vila restrições. Belmiro para ver o jogo, o pessoal vaia. Mas isso é uma característica Vai o de uma... Pelé? Ah, já vi várias Eu vezes. não vi isso não, mas... Eu já vi. Eu vejo indiferença, vejo sempre uma vírgula depois. Foi uma hora e tudo, mas sabe como é que é? O caso dele, não sei o que, não sei o que. Ah, eu soube que não sei o que, não sei o que. É lá. sempre Tem a sempre uma história da coisa para filha. detratar. É sempre Não, a história... não é só a da- filha, não. Mas principalmente a É o história fato dele da ser empresário, o lado comercial, não sei o que, essa mistura Muquirana. toda que querem fazer para tentar, de alguma maneira, denegrir a imagem do rei do Guardada. futebol. Mas sobre a história da filha, e são coisas importantes que a gente não tem sempre a oportunidade de dizer isso, mais uma vez eu sou testemunha. A história da filha aconteceu em 92, da Sandra, que Deus a tenha. Pelé marcou com ela de ir à casa da Lúcia, irmã dele, que morava na ponta da praia. E pediu para eu ir com ele, porque eles iriam se entender, iriam conversar. Apareceu a Sandra dizendo que era filha, ele marcou na casa da Lúcia
às 3 horas da tarde. Eu posso dizer que foi em setembro de 94. Não, de 92, porque eu era candidato a prefeito nesse ano. 94. 92. Pouco antes da eleição. E ele marcou em sigilo, marcou na casa da irmã, da Lucinha, que é uma figura também maravilhosa. Quando, de repente, começam a parar na porta peruas de televisão, com antenas parabólicas, imprensa chegando, todo mundo chegando, a Lúcia não apareceu, e quem apareceu no lugar... A Sandra não apareceu. A Sandra não apareceu, a filha. Quem apareceu foi o advogado dela, que estava querendo fazer uma imensa promoção pessoal. Alguém vazou essa informação. Aí o Pelé ficou indignado, porque ele disse, eu estava fazendo as coisas no plano da boa intenção. A coisa virou uma armadilha, imprensa, tudo aquilo, programado pelo outro lado. Não, eu tenho certeza que não foi pela Sandra, mas naquela altura eu vi a imprensa chegando de todos os lados, até a imprensa de São Paulo, até a televisão de São Paulo. E aí ele disse, agora então a conversa passa a não ser mais no sofá da casa da minha irmã, vai ser no tribunal. Tanto é verdade que depois ele reconheceu a outra filha sem nenhum estardalhaço, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma briga. É verdade mesmo. Então esta verdade... Morava em Curitiba, né? Exatamente. Essa verdade é indesmentível. Eu sou testemunha ocular do que aconteceu. Só voltando, professor Cassione e companheiros da mesa, Boturão, ao respeito do brasileiro pelo seu ídolo. Recentemente teve o Roland Garros e venceu Novak Djokovic. E em homenagem ao Guga, o Gustavo Kirten fez um coração na quadra de Roland Pediu Garros. autorização ao Guga primeiro. autorização. Posso fazer o coração, como você O fez? reconhecimento hoje do maior jogador do mundo da atualidade, Djokovic, ao ídolo brasileiro, mas que no Brasil, mesmo os tenistas... Ninguém conhece. Ninguém conhece. Ninguém sabe quem é o Guga, ninguém lembra quem é o Guga. É uma coisa inacreditável. Mas o Safadão todo mundo E sabe. ele disse curiosamente ao Guga... Não, o nome que do Safadão, né? todos- Wesley Safadão. Wesley Tá Safadão. vendo? Unanimidade. Aplausos ao Wesley. Ele disse curiosamente ao Guga, né? Foi No isso, carro. Guga. No carro. E foi, exatamente, que de todos os anos, tanto tempo que ele acompanha, que ele disputa o Roland Garros, a cena mais marcante foi quando o Guga venceu o torneio, fez o coração, não é? Agradecendo Deitou na quadra, a tá? plateia, Foi na quadra, se, do Roland se Garros. jogou na quadra no meio do coração, e que ele queria, de alguma maneira, deixar a marca dele daquela forma, se o Guga permitiria que ele usasse essa marca. O Guga falou, pô, você tem toda a permissão do mundo, faz o que você quiser. Aqui ninguém nem sabe, nem lembra que o Guga é tricampeão de Roland Garros. 3 Nada disso. vezes ganhou. Agora, 3. professor Cassione, voltando aí ao caso do Pelé, da filha, eu lembro de ter entrevistado, você falou do advogado, que era o advogado da Sandra, o doutor Nilo Intoso. Eu não queria falar o nome, porque ele também Não, mas eu estou falando morreu. como repórter aqui. E entrevistei ele várias vezes, e depois desse fato, o que ele contava para os repórteres era o seguinte: o rei mandou avisar que não tem mais acordo, que não teria mais nenhuma negociação. É porque ele ficou extremamente chateado e decepcionado com aquilo. Ele marcou para vazamento, conversar né? com ela. E tenho certeza que naquele dia as coisas seriam resolvidas. E em vez de ela ir, aparece pura e simplesmente a imprensa brasileira e até talvez universal para fazer o estardalhaço que estava programado. Eu não sei, o ser humano tem o direito de, em determinados momentos, ir da decepção à indignação. E ele foi, porque ele achou que naquele momento era uma armadilha. Não tinha nada aprovado em termos de paternidade. E ele a recebeu. Chamou. Eu estava lá, a Lúcia sentada no sofá, Pelé tenso, não é? Porque ia conhecer uma pessoa que em tese era filha dele, àquela altura em tese. Depois se comprovou que era. E todos nós ali esperando, de repente, imprensa,
E do advogado eu não vou falar. Não vou falar. Sei apenas que o Pelé esperou em vão. Aí ele disse, agora a conversa não tem mais espaço. Vamos para a justiça. Muito bem, feito aqui essa nossa homenagem, nosso reconhecimento ao rei, como sempre precisa ser feito aqui em Santos. Bom, tem uma foto preparada pelo Gustavo, não sei se está no ponto aí, se tiver pode colocar, para a gente só fazer um fechamento aqui. Não está no ponto? Agora, depois, no segundo bloco? Então vamos para o intervalo e a gente retoma a sequência do painel regional já já. Muito bem, estamos de volta ao segundo bloco, o Chagas conosco, o Heraldo, Cassione, né, e a Camila com uma participação já nessa entrada de segundo bloco, antes da foto que eu prometi, não é? Mas o pessoal gostou do assunto do Pelé, eu acho, né, Camila? Isso mesmo. Antes, quero cumprimentar os convidados da bancada, você, Boturão, boa tarde. Boa tarde também a você que está em casa. Nossa página no Facebook já está online aqui, aguardando a sua participação, que sempre é muito importante no nosso programa, e também os nossos telefones, 3223-1120 e 3223-7676. Pelo Facebook, facebook.com/painel regional TV. E a Miriam Mota já deixou a mensagem dela, falando ao Dr. Cassione que depois da sua família, ela é a pessoa que mais ama o senhor, e diz que não concorda pela primeira vez com o que o senhor fala sobre o Pelé. Ela diz que a Sandra foi uma mulher maravilhosa e ele sempre a negou. Eu quero agradecer mais uma vez a Miriam pela extrema gentileza, pelo carinho, e nós não estamos divergindo. Eu conheci a Sandra depois, bem, pessoalmente, era realmente uma criatura maravilhosa. Ela não teve culpa. Eu que não quis entrar a fundo nos detalhes. A culpa toda foi do advogado. Quem armou tudo foi o advogado. E quem não deixou ela ir ao encontro foi o advogado. Eu concordo plenamente, Miriam. A Sandra era uma criatura maravilhosa. E tornou-se minha amiga. Tornou-se minha amiga. Portanto, você que gosta de mim, e eu gosto de você, saiba que nós não estamos divergindo nessa vez. Perfeito, muito bem. Eu prometi uma foto e o Carioca disse que a foto está no ponto, então Sim. podemos soltar. Tá aí. Vejam bem, isto é uma casa, um resort, um clube. O que seria isso para você, Heraldo José? Olha, é uma bela propriedade, viu? Uma bela propriedade. Chagas acha que é o que isso aí? Pode ser uma propriedade de um ex-presidente de uma estatal. Cassione deve saber, né? De quem é essa propriedade aí, de quem é essa casa? Certamente não reconheço ali a minha casa. Claro que não. A sua é maior, mais bonita. Não, Camila maior. chuta também, não? Tem Camila chuta aí? Não, melhor não. Já sei Você sabe quem é, né? A né? casa do Já Sérgio sei. Machado, né? A casa que o Sérgio Machado vai ficar lá com a sua... Acho que é com a sua tornozeleira, né? Tornozeleira. Tem que usar a tornozeleira, não é? Dentro da sua casa. Não é uma casa humilde, como todos puderam perceber, não é? Com 2 piscinas, quadra de futebol, futebol de salão, futsal, não é? Quadra de tênis. Sei a Deus quantos quartos e quantas suítes deve ter essa propriedade, essa mansão, né? A casa do Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, ex-senador da República, que está fazendo essa delação premiada, homologada, né, Chagas, Homologada pelo TSE, pelo Teori Zavascki, enfim, e que está enlouquecendo a cúpula do PMDB e agora também atingiu o presidente em exercício, Michel Temer. Aí você pode perguntar do outro lado, bom, o cara para ter uma casa dessas, quanto teria que faturar por mês um cidadão desse, ô Chagas? 2 pau por mês, qualquer coisa assim? Não, se ele 3 mil reais, 5 mil reais, não dava, né? Se ele conseguiu, sem entrar no mérito da delação premiada, se ele conseguiu comprar uma casa sendo um ex-presidente de uma estatal, naturalmente quem o indicou, não indicou para que a pessoa indicada enriquecesse. Então, logo, sozinha. Logo a gente conclui, sem entrar no mérito se tem provas ou não na delação premiada, o professor Cassione pode falar, eu acredito que se um Teori Zavascki, ministro do Supremo Tribunal, homologou uma delação premiada, colaboração premiada na Justiça, na mais alta corte do país, é porque também tem provas. Mas independentemente de ter provas ou não,
Lógico, a gente conclui, lógico, um raciocínio apenas, que aqueles que o indicaram também se beneficiaram, porque apenas com o salário da presidência de uma estatal não dá para comprar uma casa dessa grandeza. Eu tenho uma divergência só relativa em relação ao que o Chagas disse, nem a divergência, uma complementação. Ele não podia ter uma casa dessa, a pergunta do Boturão foi, como é que um sujeito pode ter uma casa dessa? Ou vender herança, Trabalhando. Se um sujeito trabalhar a vida inteira, o Adib Jatene poderia ter 3 casas, 4 casas, 5 casas melhores do que essa. Pitangui poderia ter a mesma coisa. Depende do tempo em que o indivíduo trabalhou, o que ele fez na vida com o seu talento, tá certo? E a profissão que ele exerceu. Boa pergunta. O que teria feito na vida o Sérgio Machado, além de ser senador e presidente da Transpetro? Você conviveu com ele no Congresso ou não? Não, eu nunca me lembro de ter visto a cara desse sujeito. Nunca me lembro. Mas quando eu falei aquele dia aqui sobre o biotipo criminal, vocês lembram? Sim. Ele se enquadra, eu sempre digo que eu não gosto de dizer, ele se enquadra direitinho. O que ele teria feito na vida? Ele foi um ladrão, um desonrado. Se ele vivesse em 1170, no ano 1170, e fosse no Japão, ao perder a dignidade, ele teria praticado o harakiri. O harakiri nem tão longe, né? Faz pouco tempo que a gente viu aí algumas cenas do harakiri, né? Gente que é acusada, enfim, e acaba se suicidando. Mas não com o harakiri. O último harakiri do Japão aconteceu em 1970. Hoje, nem a dignidade e a coragem para fazer o harakiri, que quem não sabe o que é o harakiri, aí todo mundo sabe, o harakiri é uma forma de o indivíduo lavar a sua honra, lavar a sua alma. Com sangue, né? Como é que ele faz? Ele toma 2 goles de saquê, que são os últimos goles da vida dele, de saquê. Ele escreve um verso, chama amigos e família para testemunharem que ele está limpando a sua honra, espeta a espada do lado esquerdo do tórax, tira, depois põe no meio do abdômen e rasga até em cima com a espada o seu corpo. Esse é o harakiri. Hoje em dia o sujeito usa um revólver, pula da janela, esses japoneses que se matam por desonra, ainda se matam por desonra, o que já é uma grande coisa. Porque no Brasil o sujeito se desonra e põe uma tornozeleira no pé, dando a impressão que é um adereço. Como os índios faziam, lembra? Põe aquelas peninhas no pé. E no caso dele não tem muita dificuldade, né? Porque para ele circular pela casa dele, pelo menos amanhã já foi, né? Já é um passeio, né? O que causa uma certa estranheza é que o cidadão se mostra uma bela propriedade dessa. No caso do Eduardo Cunha, os bens estão indisponíveis. E não se tem ainda nenhuma condenação, nenhuma delação premiada do Eduardo Cunha. Como é que esse cidadão, os bens ficam aí à vista da população num verdadeiro escárnio? Não arrolaram os bens dele para nada, não bloquearam? Desse Sérgio Machado, porque mesmo bloqueado ele pode ficar na casa dele, lógico. Mas nem bloqueado não estão, né? Não. Eu acho que ele podia ficar na casa dele, mas trancado na casinha do cachorro. Deve ter um cachorro bonito ou 2. Mas ele fez um acordo na delação premiada, agora não me recordo o valor da devolução que ele vai ter que fazer. Ele vai devolver um valor. Agora, logicamente... Eu até concordo que chamem de delação premiada, que é o nome que deram nos Estados Unidos, que lá tudo funciona na base da grana. Até para você dizer a verdade e tirar o seu da reta, você... tem que funcionar na base do dólar, tudo bem, até concordo, mas muda o nome, alcagueta premiado, tá certo?
O alcagueta premiado Sérgio Machado, aí fica mais legal. Alcagueta, delator, seja lá o que professor for. Cassione, Dedo duro. Mas o ministro Cassione. foi para o espaço, né? do Professor Cassione, governo. está sendo muito discutida a colaboração premiada. Como instituto jurídico, o senhor é favorável ou o senhor é contra? Já que muitos dizem que isso aí está apenas beneficiando aqueles que cometeram o crime. Mas, por outro lado, outros falam, não, se não fosse a delação premiada ou a colaboração premiada, nós não desvendaríamos todos esses escândalos que nós estamos O vendo. problema é da polícia, do Ministério Público e de quem não quer investigar ou não consegue investigar. Porque eu aprendi desde o colégio, Ateneu Progresso Brasileiro, que ficava ali na Avenida da Costa, hoje é Rua Cláudio Donê, eu aprendi desde aquele tempo que quando um colega seu fazia uma coisa errada na classe, era sagrado você não dizer quem era. O professor dizia, quem fez isso? Senão vai toda a classe ser suspensa. A classe inteira ia suspensa. Mas a gente não entregava quem era. O delator, na verdade, é um alcagueta, é um dedo duro. Vai dizer, mas está contribuindo para a nação. Está contribuindo para a nação coisa nenhuma. Está contribuindo para tirar 20 anos das costas de cadeia, para ficar com uma tornozeleira em casa jogando nessa quadra aí. Aliás, eu duvido que ele jogue com aquele corpo. Porque se ele está jogando futebol de salão com aquele corpo, eu inicio a minha carreira jogando no time do Falcão a partir de hoje. E os filhos estão no exterior, né? Moram na Inglaterra há muito tempo. Desde que surgiram aquelas gravações anteriores, né? Diga, O Camila. Uriel fez uma pergunta bem parecida quando o Chagas, perguntando assim, quem pode explicar o fato de uma pessoa lidar com tantos milhões de reais de uma empresa? É tão fácil assim? Como o doutor Cassione interpreta essa delação premiada? Se não for comprovada, como fica? Nenhuma delação premiada é premiada se não for comprovada, né? O princípio é esse, né? O princípio é esse. E eu digo uma coisa, este Sérgio Machado, tudo o que ele falou está na boca. Ele não apresentou um documento, ele não apresentou uma gravação, ele não apresentou um fato concreto. Não, ele gravou o Renan, gravou Eu o não Sarney. duvido dele, mas eu conversei com fulano em tal lugar, às tais horas do tal dia. Aí ele falou assim, eu falei assado. Isso não é delação premiada. Ou você tem a prova, ou os outros apresentaram. Os outros delatores apresentaram provas, ou documentais, ou por gravação, ou por alguma coisa que seja. Porque senão todo mundo começa, para se livrar, inventar o nome de quem ele quiser e colocar na roda quem ele quiser. Não estou dizendo que esses acusados não sejam bandidos. Estou dizendo que, já que o jogo é o da delação premiada, a delação tem que ser comprovada. Não basta a palavra, porque palavra de bandido não vale contra bandido. Não é? O Heraldo, que é advogado brilhante, aprendeu isso na Faculdade de Direito. Não, mas, palavra de réu não vale contra a palavra de réu. Aconteceram aqueles vazamentos das gravações Mas dele. é uma leviandade, com o porque Renan, a gente com já viu isso em denúncias do Janot. Por exemplo, no caso do Temer, né, que o cidadão esteve na base aérea de não sei o quê. Quer dizer, se comprovou isso antes de formular a denúncia, por que não se apura? Por que Claro. a Polícia Federal não vai lá apurar? Claro. O Ministério Público Federal. Claro. Se esteve na Eu já base aérea... vi ontem lá ninguém nos entra, jornais, né? Claro, Em ninguém documento entra ali. da Procuradoria-Geral da República, transcrições da fala do cidadão. Claro. Se provarem que no dia tal, às tantas horas, na base aérea de Brasília, militar, o Temer esteve conversando com o Sérgio Machado, que quem entra lá está o registro. Claro. Já é indício, Sim. não é prova, porque eles podem ter conversado outras coisas que não essa. Mas, professor, só não acredita que o Teori Zavascki, pelo menos, tenha esses indícios? Eu nos também autos? acho, porque eu ia colocar exatamente isso, porque ele Indício, não digo provas. ele indícios. avalizou a delação. Para ele avalizar a delação, ele tem que ter, no mínimo, fortes indícios ou prova. Mas aí é que eu digo que é o pinga-pinga. Eu escrevi domingo para o T, dizendo isso.
delação na base do conta-gotas, delação na base do pinga-pinga, delação de diz metade hoje, a outra metade guarda para dizer amanhã. Sabe, isto não funciona no Brasil. Isto leva à impunidade, porque começa a dar o descrédito. Todos dizem a mesma coisa. Nego. Nego. Tinha uma música do Nelson Gonçalves que dizia, tinha esse título, Nego. Né? Negue. Negue o seu amor. Negue o seu amor. Todo mundo ouviu a música do Nelson Gonçalves. Não, você tem razão, as respostas são sempre as mesmas. Negue que me pertenceu, negue tudo. Negue Não, tudo. e já estão, né, já são padronizadas. São. Tanto do São partido A como do padronizadas. partido B. E os adjetivos, estou indignado, Agora, se né? existe essa delação premiada, está lá Repudio. homologada, Repudio. homologada lá pelo juiz, Teori Zavascki, ministro do STF. Então por que não prende essa gente logo? Não, porque não prende, não, porque ele não dá sentença, condena e põe na cadeia. Então, Mas eu acho que esse é o... Era o caso de trazer o ministro Teori Zavascki aqui e Vai perguntar ficar um pouco difícil, mas se a gente vai ele fazer força. gosta, se ele gosta de ficar nessa lenga-lenga. Porque há pessoas que gostam. Quanto mais Aliás, tempo. essas são as críticas de alguns, né? Claro. De alguns do meio que dizem que ele gosta de segurar e depois soltar. E agora tem um ponto. Politicamente, independente dos efeitos jurídicos, politicamente, caótico, elas tragédia. estão bastante queimadas, vamos no popular, né? Dificilmente essas pessoas que são citadas com provas ou sem provas, com indício ou sem indício, dificilmente elas vão recuperar credibilidade perante o povo. E agora vem, até o presidente em exercício acabou sendo citado, chamou a Rede Nacional de Televisão e Rádio ontem para dizer que é tudo mentira. Doutoral, enfim. achei perigosíssima, a opinião dos companheiros, achei perigosíssima a frase que ele usou, né? Se eu tivesse praticado tal ato, eu não teria condições de ser presidente. Eu acho que ali ele jogou tudo, né? Ele tinha a necessidade de mostrar que ele não fez aquilo e que ele é forte e jogou essa frase. Isso é perigosíssima. O fato que eu, pessoalmente, e agora estou falando sério, que eu tenho brincado muito aqui com esse assunto, porque a partir de um determinado momento, a gente começa a achar que a coisa é lúdica, que a coisa não é séria, que a coisa é mais ou menos um playground político, em que todos os grandalhões infantis vão brincar. Sabe, eu não tenho mais paciência para ver jornais de televisão, para ouvir a palavra Lava Jato, vindo de certas bocas e de certos apresentadores. Então, me dá na hora uma ameaça de choque anafilático. Começa a ficar todo empelotado e tem que tomar cortisona para Não, tem hora que você não sabe se você está assistindo. Se isso aí é VT, é reprise de ontem. Claro. Porque é a mesma coisa todo dia. Então você acaba não é, perdendo completamente o fio da meada. Eu fico realmente, às vezes, penalizado com os profissionais, né? Que repetidas vezes tem que ir na televisão para dizer praticamente as mesmas coisas, se bem que são com figuras diferentes, né? Ontem entrou o Henrique Alves, ministro do Turismo, que não deveria ter sido nomeado ministro do Turismo e acabou atacado pela Lava Jato pedindo a sua exoneração. Eu foi exonerado, sei lá. Eu daqui a pouco eu vou pedir a vocês aqui que gravem o comentário que eu faço, do mesmo jeito que o Merval, da Globo News, deviam dizer o seguinte: o que você acha disso, Cassione? O que você acha disso, Merval? Passa a gravação Da semana passada. da semana passada, do mês passado, porque a gente fala a mesma coisa sempre aqui. E é isso que caracteriza o Brasil. De tanto você repetir, é aquele negócio de tanto ver triunfar as nulidades do Rui Barbosa. De tanto você ver as coisas acontecerem repetidamente, você acaba não levando mais a sério. Agora, E aí, no lugar do comentarista sério, começa a entrar o humorista, o cara que faz o stand-up. Começa a vir a brincadeira. Porque vira brincadeira, vira piada. O Henrique Alves me parece que não tem foro privilegiado hoje. Tem mandato ele? Não, né? Não tem mandato. Ele foi candidato Então, ao governo. Né? Direto e reto para Curitiba, nas Curitiba. mãos do juiz Sérgio Que é o Moro. que todo mundo teme. O intervalo e já voltamos. Muito bem, voltamos aqui com o terceiro bloco do painel regional, direto e reto aqui com a nossa Camila Aloy. Antes da participação do telespectador, né? Tem um VT a respeito de uma decisão de veto do prefeito a um projeto de lei
na Câmara de Santos. O veto foi mantido ontem, não é, Camila? Isso mesmo, Boturão. A proposta do prefeito Paulo Alexandre Barbosa de vetar o projeto de lei que isenta 25% do IPTU de imóveis localizados em ruas onde tem feira, foi aprovada ontem na Câmara de Santos. Foram 14 votos a favor e 3 contra. E a nossa equipe foi ouvir a opinião dos munícipes. Se for para favorecer todas as pessoas, é bom, mas agora por causa de um dia da feira, só favorecer alguns, eu acho que não. Em época de vacas magras, contenção de gastos, o dinheiro está pouco, perder essa porcentagem nessa recolha de impostos, eu acho que também não é uma boa. Portanto, eu não sou favorável à redução do imposto, só por isso. Que eu não vejo que prejudiquem tanto assim os proprietários de imóvel, quando amanhã ou depois eles disponibilizarem, ou quiserem disponibilizar a venda do imóvel. A feira ela já começa às 3h30 da manhã, já está chegando o pessoal, é um incômodo, né? Eu já morei em rua assim, eu sei como é que é, você não consegue tirar o carro de casa, terrível, né? Então eu acho justo. Outro fator também que eu acharia que era muito interessante é não ter feiras em avenidas principais em Santos, e sim nas ruas secundárias, porque a avenida principal, como Pedro Lessa, Francisco Glicério, é um absurdo, o trânsito fica terrível. E há anos que isso se passa e ninguém toma providência nenhuma quanto a isso. Eu acho que está certo, que tem que levar adiante sim. As pessoas que moram em ruas de feira têm dificuldade para tirar seu carro, colocar seu carro. É sempre um transtorno. Claro que o feirante também tem que vender o seu produto e a gente entende, mas acho que tem que ser bom para os dois lados. Fernando Chagas, explica o veto aí, Chagas. Antes de mais nada, né, participei ativamente desse projeto, representando o Executivo. Primeiro esclarecimento, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, não é contra esse desconto no IPTU, que foi proposto inicialmente no governo Papa de 50%, não teve continuidade devido ao para nós um baita exagero, né? Isso, 50% de desconto do IPTU. Por isso, ele não foi sancionado pelo prefeito João Paulo Tavares Papa, depois de 25%. Esse projeto foi apresentado em 2015 com 25%. Porém, ele só foi para apreciação da Câmara Municipal em 2016. E a lei eleitoral, ela diz que não pode haver nenhum benefício fiscal de bens e valores em anos eleitorais. Simplesmente por isso, não foi nem o prefeito, esse processo passou pelo meu departamento, quando eu digo meu departamento, até peço desculpa, pelo Departamento de Orçamento e Gestão, e lá nós justificamos que não poderia haver esse desconto neste ano por ser um ano eleitoral e orientamos o prefeito para que ele vetasse esse projeto, porque esse projeto seria ilegal e afrontando a lei eleitoral, simplesmente por isso. E além disso, por recomendação do secretário de Finanças, Álvaro Silveira, estive na Câmara Municipal, expliquei isso para os assessores do vereador, expliquei para o vereador que, neste caso, não seria possível, neste ano especificamente, dar esse desconto do IPTU. Prometi também que, numa outra oportunidade, levaria um estudo de impacto financeiro e orçamentário, demonstrando o valor adequado para ter esse desconto. E, além disso, também expliquei para o vereador Marcelo Del Bosque, para a sua assessoria, que na planta genérica de valores, que determina o valor devido pelo imóvel, lá está também esse desconto para as ruas que têm feiras. Se pegar uma rua que tem feira e outra semelhante ou parecida que tem feira, os valores de face de quadra que determinam o valor venal do imóvel são diferentes, levando em consideração todos os aspectos que interferem na valorização do imóvel. E 25% também, eu acho, sinceramente, já morei em rua com feira, acho que a pessoa tem que ser beneficiada de alguma maneira, mas acho 25% também uma tijolada. Eu tenho uma sugestão. Quem mora em rua em que tem feira, deveria ter o direito de fazer as compras naquele dia na feira, com um desconto, por exemplo, de 50% em todos os produtos. O feirante está ocupando um espaço e atrapalhando a vida das pessoas, mas em compensação, em agradecimento. Né? Aí o feirante vai dar o desconto para o feirante, em vez de vender uma cartela de ovos, que nem aquele jeito que fala, eles vão pichar o seu dona de casa, a perua dos ovos chegou. Né? Ele faz um desconto e o camarada leva pelo menos alguma vantagem.
Agora, com isso que o Chagas falou, eu fico pensando o seguinte, não pode, em ano eleitoral, fazer isso. Mas também não devia poder, em ano eleitoral, nem prefeitura, nem governo do Estado e nem governo federal fazer propaganda indireta, que é dizer, acabamos de inaugurar, não sei o que lá, a prefeitura trabalhando pela cidade. Tá. Isso custa dinheiro. Gasta-se dinheiro nos meios de comunicação para dizer o que está sendo feito. E o que está sendo feito é mais do que a obrigação. Não é mais do que a obrigação. Então, é engraçado, não pode gastar dinheiro em ano eleitoral nessas coisas, mas pode a televisão, o rádio, etc., apresentarem obras em andamento, obras feitas, obras que vão ser feitas, anunciadas. Isso não é de graça, não. Os meios de comunicação cobram. Então, são as incoerências que a gente vê no Brasil. De qualquer maneira, a sugestão fica aí. Feirantes do Brasil. Um descontínuo para quem mora. Porque é muito fácil falar. E olha que a feira está cara, hein? As feiras, em geral. É muito fácil falar, mas você ter uma feira em frente de casa uma vez por semana. É um incômodo. Arde a pimenta só no meu olho. Só para complementar rapidamente, Heraldo, né? Quando o prefeito veta um projeto de iniciativa de um vereador, esse projeto de lei, ele passa pelos órgãos técnicos, caso do Departamento de Orçamento, caso do Departamento de Administração Tributária e pelo Departamento Jurídico. Ali sim, com base num parecer técnico, que o prefeito veta ou então sanciona e promulga a lei. Olha, eu concordo com a proposta do professor Cassione, desde que também ao feirante seja isentada a contribuição que ele paga à prefeitura. Mas ele ganha dos outros que não moram na rua. Não, então. Só vai dar desconto para quem mora naquela rua. Camilinha, pois não. Sim, temos a participação do Enio Manuel e ele pergunta assim, diante de tantas eleições, será que sobra alguém que preste, doutor Cassione? Olha, quando terminar isso, a gente vai saber. O Custódio Fernandes tem uma sugestão aqui. Ele diz, o governo PT e o governo PMDB não encontrarão ministros políticos, pois todos estão comprometidos. O que vocês acham de colocar ministros da área privada? Ministros da área privada? Olha, a palavra... Tem que haver uma proximidade. A palavra já sugere... Tem que haver uma proximidade, uma confiança do presidente para indicar este ou aquele. Né? Claro, mas eu, por exemplo, se fosse um dia ocupar um cargo executivo, eu diria o seguinte, quem é, na opinião dos economistas da cidade, da região, o mais competente, na opinião de vocês, convocava 20 e os 20 iam dizer, fulano de tal. Aí você convida, o cara ganha uma fortuna por mês, porque tem essa competência toda e não vai trabalhar na sua gestão para ganhar 1/4 do que ele ganha como profissional. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Você conseguiu? Eu fui trabalhar como um idiota, que sou... No Congresso? Eu sou um idiota juramentado, por escritura pública. Eu fui trabalhar como presidente do CONTRAN sem ganhar um tostão. Não tinha salário? Não, senhor. Você é um herói mesmo. Não, senhor. Você tinha já uma vida profissional totalmente resolvida. Mas né? esse grande economista que também fosse escolhido também deveria. E não precisa ficar 4 anos. A gente não sabe, né? Não precisa ficar 4 anos. Faz um rodízio. Pega um profissional de competência, não é? Um dia você pega o Durval, um dia você pega o Mengalvio, um dia você pega o Coutinho, um dia você pega o Pepe, que o Pelé ninguém vai achar. Vai achar. Não. Agora, por outro lado, né, não é o caso do William Godfrey, hoje presidente do Banco Central, que ele já passou pelo Banco Central. Quando ele deixou a diretoria econômica de um determinado banco, não vou dizer o banco, ele foi, logicamente, ganhar menos como presidente do Banco Central. Não é o caso dele, mas outros, eles podem deixar também as diretorias de outros bancos, irem para o Banco Central como presidente ou diretores, ganhando menos, mas depois que eles saem de lá, a valorização do passe desses economistas é muito grande. Então, eles perdem durante um tempo, mas com certeza eles ganham depois. Você veja, o sujeito vai e toma conta da Santa Casa. O outro vai ser presidente do Rotary. O outro vai ser presidente do Lions. O outro vai ser presidente da Casa
do lado das moças cegas. Se todos eles trabalham com seriedade, é evidente que encontram tempo para fazer isso e exercer as suas funções profissionais. Dá para fazer. Você não precisa ficar o dia inteiro sentado numa cadeira com o paletó nas costas, né, para dizer que está trabalhando. O trabalho você vai, supervisiona. Eu mesmo, no meu escritório, não chegava no escritório às 7 da manhã, ficava até às 8 da noite. Trabalhava um período que precisava ser trabalhado e tinha tempo para fazer outras coisas. Até coisas inúteis, mas fazia. Camila, pois não. O Orlando, da Vila Belmiro, diz que fez um levantamento Fiz um levantamento de uma de sorteios da Loteria da Caixa. Ele não escreveu muito bem. Cheguei a uma arrecadação total de 64 milhões e 900 mil reais. Ninguém ganhou o prêmio principal nos sorteios. Se fosse um cassino onde ninguém ganha, já não teria sido fechado? Olha, uma boa pergunta, Heraldo, o que você acha? Eu costumo jogar muito pouco. Joguei 2 vezes aí quando fiz um cruzeiro, mas era aquela maquininha lá, e caiu umas moedinhas, trocou lá, deu o quê? $20, alguma coisa assim. Pagou refrigerante? Deu para pagar o refrigerante do Você já matou alguém? Ainda não. Mas você tem uma opinião a respeito. E não vontade. precisa ter matado para você poder responder. Responde a pergunta do nosso... Orlando. Mas ele perguntou de cassino, Cassione, eu não sei. Não, ele está dizendo, pela lógica, pela pergunta fez um que ele levantamento dos sorteios de Loteria da Caixa. Fez um levantamento. Quando ninguém ganha, já dá 90 e tantos milhões de prêmio, ninguém ganhou, para onde vai o dinheiro? O prêmio não acumula? Acumula. Acumula. A Mega Sena, essas coisas todas aí, fica E outra, parte da arrecadação, não total. segundo a Não, legislação... tem a parte do imposto lá, que é arrecadado, né? Mas segundo a legislação, parte daí dos valores de apostas vão para times de futebol, vão para... Qual o valor mesmo que falou? 900 mil. Peraí, só um minuto. 90, Já paguei agora. Acho que é 93 milhões. 93 milhões? Eu apaguei. Se Se não ninguém for ganhar, isso, acumula para a próxima rodada. O próximo sorteio. rombo nacional é de 170 bilhões, né? Tá, vamos indo. De repente, todo mundo colaborando com a Mega Sena. A última para 64 acabar. milhões. Quanto? 64 milhões. 64? 64 milhões. Para fechar, Camila, pois não. Tem mais só um alguém com a minutinho. gente aí? Temos o Henrique Dias do Guarujá perguntando ao Dr. Cassione o que você acha de operar a lei da anticorrupção, fazendo com que para cada real roubado se devolva 3. Nossa, devolva para o cofre público. Até agora eu não vi esse dinheiro voltar. Viu? Aí é desproporcional. Eu acho que para cada real, se para cada real roubado já voltasse o mesmo real roubado, já era uma grande coisa. No Brasil, se você fizer essa regra de para cada real roubado voltar 3, Vai ter corrupção. não volta nenhum. Estamos fechando o nosso painel regional. Obrigado ao Chagas, ao Heraldo, Cassione e a Camila diariamente com a gente, não é? Acompanhando a sua participação e, claro, a produção aqui do time do painel regional. Juntos de segunda a sexta, 1h30 da tarde, sempre ao vivo, com a reprise às 8 da noite. Obrigado.